Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Logo mais nós vamos iniciar um estudo que fala basicamente sobre questões de interpretação bíblica. E aí nós vamos tocar em alguns pontos como relativismo do significado de um texto, relativismo da verdade, duplo sentido de um texto bíblico. E aí nós vamos tocar nesses assuntos e também nós vamos falar sobre alguns usos do Novo Testamento, do chamado Novo Testamento, em que ele usa alguns textos do chamado Antigo Testamento. Logo mais iniciamos com oração e Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade. Venha nos dar a tua sabedoria no estudo da tua palavra. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que eu vou usar inicialmente é do autor Henry Virkler, né? Henry Virkler, Hermenêutica Avançada. É um livro relativamente curto, né? Pequeno, mas é um livro que eu particularmente considero denso. Ele toca em assuntos interessantes aqui, mesmo que resumidos, mas assuntos relativamente complexos, né? E vou começar com o seguinte: validez na interpretação. Página 14 em diante. Talvez a pergunta mais fundamental à hermenêutica seja: é possível dizer que o que constitui o significado válido de um texto, ou há múltiplos significados válidos? Se houver mais de um, são alguns mais válidos do que outros, então... E aí ele fala assim: E.D. Hurst, em seu livro Validity in Interpretation, talvez não seja a forma correta de leitura, mas já nos ajuda a entender, discute a filosofia que vem obtendo aceitação desde a década de 20, e que o significado de um texto é o que ele significa para mim. Conquanto anteriormente a crença predominante havia sido a de que um texto significa o que o autor quis dizer, ou pelo menos, se o autor tivesse colocado mal ali nas suas colocações, o que o texto na sua estrutura realmente quer dizer, no seu contexto, né? E não o que ele significa para mim. T.S. Eliot e outros sustentaram que a melhor poesia é impessoal, objetiva e autônoma, que leva uma vida própria depois de escrita, totalmente separada da vida de seu autor. Então, veja, isso começou com os textos poéticos ali, que não tinham muitas vezes, talvez, nenhuma intenção de transmitir nenhum significado filosófico, prático, ou talvez nada, né? Ali só... Tal crença, favorecida pelo relativismo de nossa cultura contemporânea, cedo influenciou a crítica literária em áreas outras, e esse foi o grande problema, maior ainda, além da poesia. Então, assim, veio lá, uma pessoa resolve fazer uma poesia, falar, de repente, usar textos ambíguos e tal, e isso sai da poesia e vai para outras áreas do saber. O estudo do que diz um texto tornou-se o estudo do que ele diz a um crítico individual. Tal crença não deixava de ter suas dificuldades, conforme Hirsch ressalta de maneira convincente. Quando os críticos baniram o primitivo autor, eles próprios usurparam-lhe o lugar, como quem determina o significado. Isso levou infalivelmente a algumas das confusões teoréticas da época presente. Onde antes havia tão só um autor, um determinante do significado, surgiu agora uma multiplicidade deles, cada qual trazendo consigo tanta autoridade quanto o seguinte. Então, assim, cada um pega um texto e usa o significado que ele quer. Então, ali o texto passa a ter múltiplos significados, porque a pessoa simplesmente quer que tenha. Não interessa mais o que está escrito, interessa o que eu estou dizendo que ele significa. Banir o primitivo autor como determinador do significado era rejeitar o único princípio normativo obrigatório que poderia emprestar validade a uma interpretação. Porque se o significado de um texto não é o do autor, não é o que o autor quis colocar, ou seja, analisando o contexto, você consegue entender o que ele significa ali, e aí se vamos concordar com o que ele disse é outra coisa, não é? Então não há interpretação que possa corresponder ao significado do texto, uma vez que o texto não pode ter significado determinado ou determinável. Então, ou seja, se cada um pode dar o significado de um texto, ele não tem um significado determinado e nem determinável, nem se pode determinar, nem se poderia determinar o significado de um texto. E aí eu creio que nós já conversamos sobre o problema da verdade relativa, né? Que você precisa de várias verdades absolutas para demonstrar a existência da verdade relativa, o que é
um contraste, né? Uma contradição, né? No estudo da Bíblia, a tarefa do exegeta é determinar tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, não o que ela significa para mim. Então, ou seja, quando eu vou interpretar um texto, o foco não sou eu. O foco é o que está escrito, o que ele significa para a humanidade, de acordo com o que está no texto, que Deus quis dizer ao autor, por exemplo, né? Quis transmitir ao autor. E não o que eu quero que ele signifique, né? Então, nós temos talvez essa necessidade de ser o centro, até mesmo daquilo que vamos ler na Bíblia, né? Precisa fazer sentido para mim quando eu vou ler, alguma coisa tem que tocar em mim. E muitas vezes o significado isso é para todos, e você está incluído nesses todos, então você precisa fazer o que está aí, né? O significado é o que está aí e ponto, né? É lógico que existem dificuldades muitas vezes para se entender o texto bíblico, mas isso longe de validar que ele signifique algo para mim, não, pelo contrário, é aí que eu tenho que buscar mais ainda o significado dele, para que não haja entraves ali, né? Aberrações interpretativas, né? Se aceitamos o ponto de vista que um texto, que o sentido de um texto é o que ele significa para mim, então a palavra de Deus pode ter tantos significados quanto forem os seus leitores. Também não temos motivo algum para dizer que a interpretação ortodoxa de uma passagem é mais válida do que uma interpretação herética. Na verdade, a distinção entre interpretações ortodoxas e heréticas não fará sentido. A esta altura pode ser útil distinguir entre interpretação e aplicação. Dizer que um texto tem uma interpretação válida, o significado pretendido pelo autor, não quer dizer que o que ele escreveu tem somente uma aplicação possível. Então, o que o texto quer dizer é o que o autor colocou ali. Mas pode-se aplicar o texto a outros contextos? Pode-se, mas não é o significado original dele. É isso que nós temos, né? Por exemplo, a ordem em Efésios 4:27, nunca vos deitando zangados, para não dardes esse tipo de oportunidade ao diabo, conforme a Phillips, tem um significado, mas pode ter múltiplas aplicações, dependendo de estar o leitor irado com seu empregador, com sua esposa, com seus filhos. De igual modo, a promessa de Romanos 8, de que nada poderá separar-nos do amor de Deus, tem um significado, mas diferentes aplicações. Nesse caso, significados emocionais, dependendo da situação especial da vida que a pessoa está enfrentando. A posição que os eruditos tomam nessa questão da validade da interpretação influencia-lhes a exegese. Trata-se, pois, de um problema decisivo para o estudo da hermenêutica. Então, ou seja, se cada um pode dar um sentido que quiser para o texto, então não há sentido válido para o texto. Agora, se existe o contexto especifica uma coisa, mas eu posso aplicar esse texto a uma outra coisa? Posso, né? Então, pode haver uma aplicação para uma situação diferente, né, dentro de outros contextos? Pode, mas isso é uma aplicação, nós não estamos falando de interpretação, né? Agora nós vamos para o segundo ponto. Então, assim, a questão da verdade absoluta versus a verdade relativa é um ponto que nós temos aí, né? Quem determina isso, né? É o próprio texto, tá? Então, por exemplo, a interpretação histórico-gramatical, ela dá autoridade para o texto. Então, assim, qual é a autoridade? A autoridade é do texto. Então eu posso usar o contexto histórico, social, geográfico, não para anular o texto, mas para confirmá-lo. A não ser que eu não concorde com a Bíblia, mas se eu concordo que ela é a palavra de Deus, eu não posso anular o que está no texto pelo seu contexto, né? Não posso simplesmente dizer, o contexto da época era assim, como se isso anulasse o que está escrito lá no texto, né? Agora, um segundo ponto é a questão do sensus plenior ou dupla autoria. Isso tem sido muito usado assim. Eu mostro que um texto usado no Novo Testamento, no seu contexto, ele não se refere a uma profecia, por exemplo. E aí as pessoas dizem, não, mas isso, olha, você tem que levar em conta a dupla autoria, o sensus plenior. E isso tomou um sentido um pouco místico, sabe? Assim, olha, ninguém sabe por que o autor usou esse texto isolado dessa forma, mas se ele usou, e nós entendemos que tem um sentido profético, então ele foi profético nesse sentido. O autor estava falando de uma coisa que não tem nada a ver com profecia lá, muitas vezes, de um determinado assunto, e pega-se um texto isolado dali, e como foi usado por determinado autor, tido como inspirado,
Então, não, tem que ser assim. Então, muitas vezes não se pergunta por que aquele autor usou aquele texto daquela forma. Será que ele fez uma aplicação do texto e não uma interpretação? A intenção dele não era provar determinada coisa, mas sim aplicar o texto? Isso é um grande problema. E acho que você vai entender melhor quando a gente entrar nos textos bíblicos. Mas, basicamente, eles dizem assim, ó, tem um significado. O autor foi inspirado por Deus a escrever alguma coisa, mas tem algo além do que ele escreveu ali. E se você buscar o contexto, métodos hermenêuticos, exegese e tal, você não vai achar. É preciso de uma inspiração maior para entender que uma parte, determinada parte do texto, uma parte isolada do seu contexto, que quando analisada no seu contexto não tem o sentido que as pessoas dão, mas assim, um outro autor inspirado foi lá e usou esse texto e então isso é o sensus plenior, é Deus mostrando o significado do texto que não pode ser visto só pelo estudo ali do texto inicial, né? A segunda controvérsia no campo da hermenêutica é a questão do duplo autor. A posição ortodoxa da Bíblia é da autoria confluente, isto é, os autores humano e divino trabalharam juntos, fluíram juntos para produzir o texto inspirado. Esse problema suscita essas perguntas importantes. Que significado tinha em mente o autor humano e o autor divino? O significado pretendido pelo autor divino excedia do autor humano? O que nós podemos entender é o seguinte: não faria sentido Deus dar um texto em que o estudo do contexto não fornecesse o significado que ele queria que o texto tivesse. Então, assim, a confluência do autor divino com o humano não significa que vai prevalecer, que vai predominar o autor humano. Pelo contrário, vai predominar, nós entendemos que predomina o autor divino. Então, o estudo do contexto tem que permitir que a mensagem que Deus queria que fosse transmitida foi dada. Então, veja, essa discussão do sensus plenior ela é complicada nesse quesito, né? A questão de saber se a Bíblia tem ou não um sentido mais pleno, referido como sensus plenior, do que é pretendido pelo autor, tem sido alvo de debate durante séculos. Donald A. Hagner analisa o caso da seguinte forma: estar cônscio do sensus plenior é reconhecer que existe a possibilidade de uma passagem do Antigo Testamento ter mais um significado do que era conscientemente evidente ao primitivo autor, e mais do que se pode obter pela estrita exegese gramático-histórica. A natureza da inspiração divina é tal que os próprios autores das Escrituras muitas vezes não estiveram conscientes do mais pleno significado e da aplicação final do que escreveram. Este sentido mais pleno do Antigo Testamento só pode ser visto em retrospecto e à luz do cumprimento do Novo Testamento. Aí ele fala de alguns pontos, alguns argumentos, né, muito curtos aqui, então eu não vou... E ele fala que essa controvérsia é uma controvérsia que talvez a gente só entenda na eternidade, mas ele fala um ponto interessante aqui, né? Talvez um critério orientador seja o seguinte: qualquer passagem que pareça ter um significado mais completo do que é provável tenha sido aprendido pelo autor humano, só deve ser assim interpretada quando Deus, mediante revelação posterior, tiver declarado expressamente a natureza do significado que ele tinha em mente. Bom, isso também é problemático, porque assim, eu vou pegar alguém dizendo que é inspirado por Deus e cita lá qualquer parte da Bíblia que pelo seu contexto não pode ter aquele significado, e aí eu vou dizer que o significado agora é aquele, Deus deu... isso não faz sentido, porque aí eu estou dizendo que Deus de propósito deixou incompleto o significado lá e usar um texto de forma pegar um texto, um verso isolado que não tem o sentido, pelo contexto ali você vê que não tem aquele sentido, isso é problemático. E por que isso foi de certa forma estabelecido? Quando a gente vai ver agora que existem passagens do Novo Testamento que são as escrituras gregas. Quando você vai para as escrituras hebraicas, quando você vai ali de Mateus a Apocalipse, depois você vai comparar com Gênesis a Malaquias, muitas vezes quando você olha no contexto, aquelas passagens não têm o sentido que aparentemente é estabelecido. Por exemplo, alguns interpretam algumas falas de Mateus como profecias messiânicas. Quando você vai no contexto, não eram profecias messiânicas, né? Muitas vezes nem eram profecias. E aí as pessoas tentam dizer assim, mas se Mateus colocou dessa forma, porque é uma profecia, então, porque ele é inspirado, etc. E nunca ninguém parou para pensar que ele pode simplesmente ter feito uma aplicação do texto.
E nós vamos conversar a respeito disso. E aí se criou essa ideia do sensus plenior, quer dizer, se ele pegou um texto isolado, uma fala, muitas vezes não é nem um verso, é uma frase isolada de um texto bíblico, e quando a gente vai no contexto, o significado não é esse, então isso aí é uma prova de sensus plenior, de dupla autoria, no sentido de que Deus tinha um propósito muito maior com esse pedaço do texto do que o autor humano imaginou ali, né, quando ele escreveu. Então vamos para o texto, que eu acho que fica melhor, né? Fica uma coisa mais... Então vamos lá. Esteve lá até... vamos aqui. Essa é a história do nascimento de Jesus, né? Sendo por divina revelação avisados no sonho que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. E aí, eu mesmo, quando eu entrei para a igreja e tudo, eu li e falei: puxa vida, interessante, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí, se alguém conheceu uma outra passagem que fale disso, mas a única passagem que eu conheço que fale disso é Oséias 11:1. E aí eu fui para Oséias 11:1, veja só, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. E aí eu fui para Oséias 11:1. É a primeira coisa que eu descobri: o texto não fala do Messias. Ele fala quando Israel era menino. Segundo, eu descobri que o texto não é uma profecia. Ele é falado por um profeta de Deus, Oséias. Mas ele não era para o Messias, quando Israel era menino. Ele também não era profético. Ele era um texto que falava do passado. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Passado. Como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles, como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus amos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Então veja, esse texto é para o povo de Israel e não é uma profecia. É um texto que fala do que aconteceu desde o passado e como Deus iria agir em relação ao seu povo, porque ele sempre chamava o seu povo recusava, né? Então veja, ele não tem um conteúdo profético, né? Como te deixaria o Efraim? Como te entregaria o Israel? Como te faria como Adumá? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade, andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo, pois ele e os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pombas da terra da Síria, os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Veja, é um texto de advertência. Quando você vai para Oséias 10, ele está falando de Israel. Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas, o seu coração está dividido, por isso serão culpados, ele está falando de Israel, né? Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Então veja, todo o texto, quando ele fala aqui dessa advertência, o que pode ocorrer no futuro se Israel não mudar, né? Então o texto evidentemente fala de Israel, e no capítulo 11 também continua falando de Israel. Então não é uma profecia, e ainda que se fosse, não fala sobre o Messias, né? Então vejam, aí como a gente vai? A gente só tem uma forma: ou a gente admite esse sensus plenior, que é onde foi criado. Então olha,
Na realidade, olha, quando ele falou do Egito chamei meu filho, Deus quis colocar aqui embutido uma profecia messiânica. E o profeta não sabia disso, porque ficou isolado aqui no contexto. Bom, isso acho que fica bem óbvio, né, para qualquer pessoa que queira enxergar isso, que isso é bastante problemático, né? Quanta manipulação você pode fazer na Bíblia pegando frases isoladas e dando a elas um significado que não é permitido pelo contexto. Isso é muito problemático, isso é muito perigoso, né? Então veja que obviamente não é, isso não explica. A ideia de usar o sensus plenior aqui para dizer que Deus tinha um propósito maior do que o autor tinha, e assim, isso é levar as escrituras para um aspecto místico, né? Isso não é análise contextual de um texto, isso não permite uma interpretação segura de um texto. Então, o que ele usou aqui basicamente? Ele fez uma aplicação do texto, né? Então, pode-se tentar promover uma explicação aqui no sentido assim, olha, assim como o povo de Israel foi chamado do Egito, aquele texto também nós podemos aplicar ao Messias. O Messias também foi chamado do Egito, com a diferença de que, quando o povo de Israel foi chamado do Egito, eles não aceitaram. Na maioria das vezes eles rejeitaram, muitas vezes, não, talvez não na maioria, mas muitas vezes, vamos dizer assim, conforme o texto diz, eles rejeitaram. E nesse caso, Jesus foi chamado do Egito e aceitou o chamado de Deus. E então pode-se usar no sentido de aplicação, mas não no sentido de que isso é uma profecia messiânica, né? Aí nós vamos para o segundo ponto, né? Herodes inquiriu aqui dos ex-magos, né? Ficou irritado, porque ele foi iludido, ele queria saber dos ex-magos aqui o local onde Jesus estava, e eles foram embora, e ele se irritou e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. E aí nós vamos lá, esse texto está em Jeremias 31, e ele está aqui para baixo, né? Aqui no verso, deixa eu colocar aqui, 31 verso 15, né? Então nós vamos ver uma coisa, né? Vamos ver o contexto em que esse verso está. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com seus tamboris e sairás nas danças do que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exaltai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, na qual não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite, aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Tornarei o seu pranto e alegria, os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza.
Saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. Falando, né? Olha, Raquel, aqui, que é usado de forma simbólica, né? Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Ou seja, aqui ele não está falando, veja, ele não está dizendo, aqui ele está dizendo o seguinte, essas pessoas que já não existem aqui foram pessoas que foram escravizadas, que ela talvez chorasse porque achava que eles não existissem, alguma coisa nesse sentido, mas falar, voltarão da terra do inimigo, ou seja, esses que foram escravizados, eles não só existem, como eles voltarão. Há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvia o que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o próprio da minha mocidade. Veja, o que o texto está dizendo aqui é que Deus está falando, usando palavras de consolo para o seu filho Israel, dizendo, ainda que você seja escravizado, ainda que esteja escravizado, que venha a ser devido às coisas que você fizer, ainda existe esperança. Eu vou reunir vocês novamente, vou dar galardão para vocês, o seu trabalho vai ser recompensado, aqueles que me buscarem realmente vão ser recompensados, ainda que tenham que participar dessa circunstância por causa dos ímpios, uma série de coisas. Mas veja que isso não é uma profecia messiânica, e ela não foi dada para prever a morte dessas pessoas ali na história de Jesus. Então nós vemos que é mais uma aplicação de Mateus. Mateus pega um texto que é genérico, se você olhar ali, ele pode ser aplicado em várias circunstâncias. A interpretação Deus está falando palavras de consolo para o seu povo, não tem um momento específico ali para se cumprir aquilo. Deus está falando palavras de consolo para o seu povo. E esse texto, ele é aplicável a diversas circunstâncias. Então, quer dizer, em toda e qualquer circunstância em que isso venha a acontecer, nós podemos dizer que, em termos de aplicação, se cumpre o que foi dito realmente. Ou seja, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando pelos seus filhos e não quer ser consolada porque não existem. Então, então se cumpre isso novamente no povo de Israel. Novamente se cumpre essa circunstância, essa situação das mães chorarem, e aqui Raquel representa as mães que choram, ou as pessoas que choram pelos seus filhos. E realmente nesse caso ela não quer ser consolada porque já não existe. Nesse caso já não existiam mesmo, porque foram mortos, Mas veja que lá ele está falando da ideia de que foram levados, e é como se tivessem sido mortos, porque elas não veriam mais. E Deus fala, não, vocês vão ver seus filhos novamente. Então veja, aqui novamente ele está fazendo uma aplicação do texto. Eu não preciso recorrer ao sensus plenio para isso. Eu não preciso dizer, existe um significado místico além do que o autor colocou ali no texto, Não, simplesmente ele fez uma aplicação do texto. Bom, para finalizar então, nós vamos para uma fala de Pedro, se eu não me engano. Isso, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão era de quase 120 pessoas, e disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte, veja que ele fala assim, cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se e rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, ou Aceldama, de acordo com... Isso quer dizer campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. E aí ele fala da necessidade de escolher outro apóstolo no lugar de Judas. Mas ele fala, nos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. Veja só, de quem esse Salmo está falando? Pelo menos o Salmo que eu achei foi o 69, se você achar um outro,
Pode colocar aqui para a gente analisar também. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me eleva. Estou cansado de clamar, a minha garganta secou, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça, que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, e os meus pecados não te são cobertos. Então, obviamente, isso aqui não está falando da perseguição que Jesus sofreu. Isso aqui é a perseguição do salmista, porque se Jesus não tinha pecado, então os meus pecados não te são encobertos. Isso não pode representar a fala de Jesus até o momento aqui. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Veja, continua sendo o autor desse verso. Então, olha, os meus pecados não estão escondidos de ti, tu sabes como tenho sido tolo. Então veja, se a tradução está correta nesses textos, então é alguém que cometeu pecado, isso não se refere ao Messias. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, não sejam confundidos, porque por amor de ti tenho suportado afrontas, tenho me tornado um estranho. Veja, está em primeira pessoa, continua sendo falando sobre ele mesmo. Porque o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então nós vemos mais um exemplo aqui de aplicação. Por exemplo, Jesus, o zelo da tua casa me devorou. Então assim, o salmista falando, e esse texto sendo aplicado a Jesus, quando Jesus foi lá e expulsou os cambistas do templo, por exemplo, nós podemos ver, o zelo da tua casa me devorou, Então veja, mais um exemplo de aplicação de texto, não de interpretação. Aplicou a uma outra circunstância que não era a situação aqui no texto do salmista, mas isso não é uma profecia messiânica, por exemplo. Quando chorei, castiguei com jejum a minha alma, e isso se me tornou em afrontas. Pus por vestido de saco, me fiz provérbios para eles, aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Continua falando sobre o salmista aqui. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, no tempo aceitável, ouve segundo a grandeza da tua misericórdia, tira-me do lamaçal, não me leve a correntes das águas, ouve, pois boa é a tua misericórdia, não esconda o teu rosto, aproxima da minha alma, livra-me por causa dos meus inimigos, bem tens conhecido a minha vergonha, afrontas me quebraram o coração. Veja, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Veja, mais um exemplo de aplicação, não é uma profecia messiânica, Então, é um exagero que ele está dizendo aqui, se referindo a ele, Então, ele está aqui usando uma hipérbole, E pode ser feita uma aplicação a Jesus, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, mas a intenção aqui não era falar de uma profecia inicialmente, uma profecia messiânica. Torne-se-lhes a mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha, escureçam seus olhos para que não vejam, faz com que os seus lombos tremam constantemente, derrama a sua indignação, fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Então veja, a quem persegue o servo de Deus, ele fala que aconteça isso. Então isso pode ser aplicado a qualquer um que persiga o servo de Deus. Então quando Pedro ele fala aqui porque no livro dos Salmos está escrito, veja, ele está fazendo novamente uma aplicação do texto. Esse texto não estava falando de Judas, não era uma profecia sobre Judas, que iria se cumprir em Judas. Pelo menos, a princípio, não tem nada no texto que indique isso. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que é algo que aconteça isso, Deus derrama sobre eles a indignação. No verso 24 ele fala, descarrega sobre eles a tua ira, que isso aconteça com eles, que seus acampamentos fiquem desertos, que ninguém fique vivo nas suas barracas, Então, veja, e aí Pedro fala, olha, isso se cumpriu na vida de Judas. Judas perseguiu o servo de Deus, Judas traiu o servo de Deus, e ele acabou não resistindo ali o peso da culpa, E fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado, tome outro o seu encargo, Então veja, aqui nós vemos, não haja quem habitem as suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, acrescenta iniquidade, Então se você colocar aqui, por exemplo, tome outro, aí ele já não vai muito, Aqui, sejam poucos os seus dias, Salmo 109:8, por exemplo, Olha,
Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão cobertos contra mim. Eles me cercaram com palavras odiosas, em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Me deram mal pelo bem, ódio pelo amor, põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício, sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher. Então veja, isso aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aconteça isso com aqueles que perseguirem o servo de Deus, tanto lá no primeiro salmo que nós lemos, né? Como no outro salmo também. Então veja, aqui a princípio é como se ele tivesse tomado 2 salmos, por exemplo, né? Se você colocar aqui, né? Se você pesquisar aqui no Google, por exemplo, né? Esse verso, você vai ver que geralmente ele vai apresentar Salmo 69, 25, né? Fique desolada a sua habitação e não haja quem habite em suas tendas, né? E dessa casa que é tão exaltada, todo aquele que passar pasmará, subirá e dirá, por que o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Então veja, era algo que constantemente era entendido como um Deus visitando a maldade das pessoas, né? Então veja, não tem a ideia ali de que era uma profecia sobre Judas, né? Então nós podemos até analisar se existe um outro, mas veja, aqui nós vemos uma combinação de 2 salmos, o Salmo 109 e também um outro salmo que nós vimos aqui, né? Eu acho até que eu tirei, mas assim, um outro salmo que nós acabamos de ler, em que, acho que é o 69:15, né? Em que ele faz uma combinação de 2 salmos. Ele fala, olha, Judas, ele fez o que muitos outros fizeram, perseguiram os servos de Deus e tal, e assim como eles, né, fique deserta a sua morada, e assim como acontece no Salmo 109, sejam poucos seus dias, tome outro seu ofício. Então é como se ele combinasse ali 2 partes, mas veja, aqui são exemplos de aplicação de texto. Então nós vimos aí a diferença entre interpretar um texto e falar, ó, o contexto está falando sobre aqui, o salmista dando um conselho geral, e aqui nós temos a aplicação a uma outra pessoa. Que Deus nos abençoe. Em outro momento nós damos continuação e até o próximo vídeo.